Aí pessoal, agora vamos pintar a parte de dentro do vidro, olhando pelo para-brisa. Aqui eu já falei de passar aquela bagaça do pastel seco e tal, pra dar esse efeito assim. Agora, nota aqui que eu estou pintando a parte do volante e já dei uma pintadinha aqui na parte da porta por dentro. Passei o lápis aqui, porque vai ser assim, ó. Você pode passar o lápis por cima do pastel seco e dar uma cobertura ainda legal. Mas lembre-se de não fazer isso nunca com esses lápis de Faber-Castell vagabundo e tal. Tipo essas caixinhas de Faber-Castell aqui. Nunca use esse lápis aqui para fazer esse trabalho por cima do pastel, porque fica uma bosta. Eu só faço isso porque... sabe como é que é, né? Enfim. Eu peguei, como queria pintar, as partes da Ferrari por dentro são um tom de bege, né? Eu passei o lápis bege de leve aqui, deu uma pintadinha aqui, que você tem que reparar que tem as áreas de brilho aqui, por exemplo, aqui no volante que eu fiz, essas coisas aparecem através do vidro ainda. Então você tem que, por exemplo, essa parte aqui também é mais clara da porta, algumas partes do banco recebem um reflexo também, então essas partes vão acabar aparecendo ainda no desenho. Então o que você faz? Você pega uma borracha de leve e vai passando assim, com a pontinha dela para você fazer a parte do brilho. Passou aqui de levinho. E lembre-se, se não está apagando direito, você vai na parte branca da folha, ou melhor, numa outra folha branca e apaga aquela sujeirinha que está na borracha até ela sair. E volta para o desenho, senão vai manchar o desenho. Sempre que você passar aqui e tiver com a borracha estiver carregada ainda, você tem que limpar a borracha em outro lugar e voltar para cá. Senão mancha aqui o desenho, se você continuar insistindo. Então você vai passando com a borracha aqui nessas partes e vai limpando. Que o pastel ele aceita esse esquema da borracha. E aceita também passar o lápis de cor por cima dele. Vai, bicho. Aceita passar o lápis de cor por cima dele também, legal. Então você sabendo essas coisas, você se aproveita disso. Então passou a borracha aqui e deu esse efeito de brilho. Aqui ainda estou fazendo, tá vendo? Vamos dar esse efeito no banco também. E lembre-se, sempre que você for fazer, que essa parte de pintura do para-brisa, pintura do carro em geral, é uma parte bem chata, bem difícil. Então é bom... oh, droga, quase mesmo. Então é bom você sempre pegar um caderno de folha em branco e testando para ver como é que você consegue fazer. Tá vendo essa parte do banco aqui? Usando materiais, canetinhas, etc e tal. Por exemplo, a canetinha que eu usei foi essa aqui, Magic Color. Bem vagabunda, por sinal. Mas é barato, é bom. Então, a gente faz o desenho do vidro e tal, reparte tudo e faz o teste, vê se você vai dar certo. Pega uma outra foto por exemplo, às vezes eu utilizo a embalagem Hot Wheels, aproveitar o desenho e ver como é que é a pintura, mais ou menos, sei lá. Aí você repara a foto, e tenta fazer o mesmo esquema, né? Então você vê se consegue copiar, então você vai testando numa folha separada. Aí quando você vê que o seu resultado está bom, aí você passa para o papel. É assim que funciona o esquema. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma outra coisa interessante aqui para mostrar. Aqui, por exemplo. Esse aqui é o esquema que eu utilizei para pintar um carro. Esse carro aqui que eu fiz. Cadê você? Eu desenhei, fiz o rabisco dele pequenininho e tal, para ver como é que ia ficar. Fiz em preto e branco primeiro, para ver se ia dar certo. Depois eu colori. Eu olhei isso aqui e falei, pô, deve ser mais ou menos assim, deve ficar legal. Fiz um desenho bem grotesco do carro que é. Aí, dei uma colorida nele para ver como é que ia ficar. Achei que ia ficar legal assim, tal. E passei pro papel a pintura. Ainda estou fazendo ainda, não se preocupe não. Por exemplo, esse aqui, outro carro de minha autoria também. Passei pro papel.
mais ou menos como é que era. Claro que eu ainda estou fazendo a parte do interior ainda, para dar esse mesmo efeito aqui, ó, da transparência no vidro. Aí beleza. Volta pro cantinho. Outros rabiscos, por exemplo, de corpo humano, sei lá, fazer as formas. É assim que eu faço os desenhos normalmente também. Só outro detalhe. Eu faço um desenho, um rabisco pequenininho e tal, vários rabiscos diferentes, esquisitos. Mas aí eu vejo qual que me agrada e passo pro papel também. Aqui é outro teste também, tava testando uma canetinha. Ver como é que se comportava o brilho, usando a canetinha e tal, achei que ia ficar legal. Rabisco, mais rabisco, tá vendo? Rabisco bastante carro para poder ter ideia de um. Outros rabiscos. Esse aqui quando eu tava fazendo a Ferrari. Esse aqui. Eu queria ver como é que ia ficar sei lá, um desenho de fundo. Ficou feio pra caraca. Mas deu um toque assim no desenho do carro. Aqui é 1147, tá? Não é assim não, mas a ideia é essa. Aqui os bancos da Ferrari. Eu tava estudando para ver como é que ia ser o banco da Ferrari e qual que eu achava mais interessante aqui no caso, né? No caso eu escolhi o segundo ali, esse aqui. Aí implementei ele aqui. Planejei o interior dele e tal. Achei que esse banco aqui também ficou bem legal. Não acabei bem ele, mas achei que esse aqui ia ficar melhor lá. E aqui, gente, foi aqui que nasceu essa Ferrari. Fiz um rabisquinho, olhei como é as Ferrari antigas, né? Mais ou menos, não dá pra ver direito. Aí passei com um rabisco melhorado e tal. Acabou virando essa. Aqui, ó. Aí veio daqui, ó. Isso aqui, eu fiz essa Ferrari e virou essa aqui. Aí tem vários rabiscos, né? Outra Ferrari e tal. Mas quando eu quero mostrar uma coisa mais interessante, aqui outro estudo também. Pra ver como é que se comporta as cores. O empelace doidão que eu fiz, que é pintar de preto. Aqui. Esse aqui eu não terminei também. Está no caderno de desenho. Só para testar como é que ia fazer as coisas e responder os brilhos e tudo mais. Pintei com canetinha. Beleza. E usei o grafite aqui para ver como é que ia ficar também e tal. Usei o pastel com tons diferentes, sei vermelho. Pintei de um jeito para ver se ia ficar legal. Tá vendo aqui o degradê do escuro até o branco aqui para dar um reflexo bem forte. E claro que ainda tem que pintar um pouquinho mais ainda, porque tá cheio de parte muito branca ainda. Com brilho até demais. Aqui, por exemplo, eu passei por cima da canetinha, tá vendo? Eu passei um lápis de cor preto. Também dá para usar por cima da canetinha, dá para trabalhar com pastel e o lápis de cor, também é legal. Deu uma melhorada aqui e tal. Fiquei observando para ver como é que eram os brilhos numa curva, na outra. Como é que eles podiam fazer. Podia pegar daqui e olhar assim para ver como é que pode fazer. Reflexo do vidro. Interior, mais ou menos. E por aí vai. Motocicletas e tal. É isso aí. Tem que ir treinando. A parte do pastel e da borracha aqui também é legal ir treinando. Valeu, um abraço.